O Deus que governa o mundo e cuida da família. Um Deus maravilhoso, lindo, soberano, majestoso. Homens e mulheres se prostram aos pés dele, aqueles que o reconhecem como Senhor absoluto de todas as coisas. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Hoje, aula 11, a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Vamos lá então para o texto áureo. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mordecai, que está assentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade e apregoou diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disso, Mordecai voltou para a porta do rei. Porém, Amã se retirou correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. 15 de setembro, Dia Nacional da Escola Dominical. Então, parabéns para você que assiste, parabéns para você que compartilha, parabéns para você que é professor de escola dominical, que o Senhor te dê graça, te dê sabedoria e te recompense pelo tempo. Deus, nós te agradecemos por esse dia. Abençoa os meus irmãos professores espalhados pelo mundo todo. Abençoa os meus irmãos, assim como eu, alunos do Senhor, através desse instrumento, desse veículo também. E que nós possamos realmente, Deus, absorver tudo que o Senhor tem para cada um de nós nesse tempo. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Vamos lá, queridos, para a verdade prática. Desfrutar de mais uma aula. Deus abate e exalta a quem Ele quer. Se humilhados, devemos glorificá-lo. Se exaltados, a glória continua sendo toda dele. Naquela noite o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta que tinham procurado matar o rei Assuero. Está vendo aí? O rei perdeu o sono. No intervalo daquele tempo dos banquetes, Deus já estava agindo a favor do pedido de Esther. Vamos lá para a introdução. Deus não perde tempo, irmãos. Deus está sempre pronto a nos socorrer. A humilhação de Amã, a honra de Mardoqueu e a qualidade de sono do rei. Esses fatos distintos faziam parte da divina providência do Senhor. Uma personalidade doentia, como falamos anteriormente. Amã achava ele mesmo ser digno da honra do rei. Precisamos pensar na humildade como uma qualidade, virtude que agrada a Deus. Vamos escolher sempre o caminho que honra e exalta o Senhor Deus. Nada disto agradava a Deus. Amã era rico, tinha poder para comprar seu respeito diante dos outros. Sua intensa busca pelo poder o transformou num homem o quê? Obsessivo. Cuidado com a popularidade, a fama, a influência. Nunca permita que estes sentimentos te levem a atitudes imorais e degradantes diante de Deus. Segue agora um resumo dessa história. A desobediência de Vasti, uma sentença contra ela, um concurso agora, uma escolha, um decreto do rei, tristeza, apreensão, uma decisão da rainha, uma escolha, um banquete, uma insônia, outro banquete, a revelação do mal através da vida de Amã, a consequência das atitudes, a morte dele, a desonra, a sentença do rei, a honra do ameaçado, agora Mardoqueu, a providência de Deus, um outro decreto e, por final, o livramento de Deus. Deus trabalha pacientemente e até mesmo em silêncio em favor do seu povo. A palavra de Deus nos ensina que os acontecimentos em nossa vida não são meras coincidências, mas a ação soberana de Deus no curso de nossa vida. Deus sabe, amados, todas as notícias dos jornais de amanhã. Será que fazemos parte dela? Onde nos colocaremos nos assuntos do reino? Insatisfação. A riqueza de Amã e a elevada posição no reino não satisfaziam seu ego. Ele queria mais
e mais. Surge então um contraste. Enquanto Amã foi dormir tranquilo após o banquete e planejava a morte do adversário, o rei Xerxes não conseguia dormir. O que vai acontecer nesse contexto? Providência divina. Enquanto Mardoqueu dormia, duas pessoas planejavam seu futuro. Um queria a forca, o outro a honra. Aonde que o livramento está nisso? A providência divina se cumpre então na vida daqueles que antes corriam risco de morte e agora recebem o cuidado, o favor de Deus. Nossos relacionamentos interpessoais devem estar pautados no temor a Deus. Dar a cada um o que é devido é um dos meios de não nos deixar enganar pelo individualismo, um estilo de vida antibíblico. A autossuficiência e o individualismo contrariam o que Jesus Cristo fez por nós na cruz. A ética cristã reforça os relacionamentos e a forma poderosa como Deus trabalha através deles. Coisas boas e coisas ruins podem nos alcançar, vindas de todos os lugares, principalmente das pessoas que nos cercam. A possibilidade é muito maior, receber coisas tanto boas como ruins daqueles que estão ao nosso redor. O que define o quanto conhecemos de Deus é a nossa reação diante das situações. Eu digo o seguinte: um ímpio e um cristão estão deitados numa rua. Um carro vem e passa em cima dos dois. A pressão da roda é a mesma. O peso é o mesmo. Agora, como um vai levantar e como o outro vai levantar, é que faz toda a diferença. A nossa vida é assim. Precisamos pautar os nossos pensamentos, os nossos desejos no temor de Deus. Então, pense bem. O Deus que tem domínio sobre todas as coisas, até sobre a fisiologia humana, o rei perdeu o sono. Permitiu que o sono do rei fosse embora. Assuero precisava se distrair e solicita que trouxessem para ele o livro dos feitos memoráveis. O que tinha sido feito àquele que protegera o rei? Nada. Agora era uma questão apenas de tempo, pois o rei determinaria que esta pessoa fosse honrada. Quem estava no pátio para poder fazer isso? O agagita, Amã. Soberba e orgulho, terríveis sentimentos, nutridos desde o princípio, através do próprio Lúcifer, e lançado, instigado. A soberba e o orgulho são terríveis sentimentos, nutridos desde o princípio através do próprio Lúcifer, e lançado, instigado constantemente nos corações humanos, faz com que a humanidade caída saia fora dos propósitos de Deus. Devemos sempre preferir a humildade de Cristo, que nos livra de ambições egoístas e nos faz considerar os outros superiores a nós mesmos. Devemos ser alimentados diariamente pela alegria do Senhor e não condicionar nossas emoções ao sabor do momento. O rei acatou imediatamente a sugestão de Amã. Que contradição, que ironia! Vamos nos alegrar quando alguém é honrado em nosso meio. Incomodar-se com isso pode ser a declaração de algum tipo de orgulho. Então, cuidado, mas não confunda honra com bajulação. Daqui a pouquinho a gente fala um pouco sobre isso. Honra não se exige, se recebe com humildade e reverência. Uma honra sem valor, um tapinha nas costas, um agrado, uma massagem do ego muitas vezes nos faz esquecer o nosso devido lugar e nos deixam ao vento. Vamos lá para a conclusão. A recompensa viria no momento certo. Quantas vezes não temos paciência e desistimos? Deus continua no controle. Quando eu disse sobre aquilo da honra fora do lugar, da bajulação, muitas pessoas focam no homem. E quando elas agradecem, às vezes, nossa, que pregação, eu gosto do pastor fulano, eu gosto do irmão Beltrano, eu sigo fulano, eu sigo... Cuidado com isso, porque isso passa a ser uma bajulação. Você está se agradando do homem. Agrade-se do Senhor, porque nele você vai ter a recompensa que você realmente precisa. Ele, por algum tempo, não a quis atender. Lembra dessa passagem de Lucas? Mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juízo iníquo. Ele disse que não era temente a Deus.
Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? É o que nós perguntamos. Quantas vezes nós desistimos no meio do caminho? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Está falando sobre duas coisas, justiça e depois fé. Então, existe uma síndrome do imperador, algo terrível. Veja o que a lição fala sobre isso. Ele queria roupa de rei, cavalo de rei, coroa de rei. Quantas vezes nos encontramos querendo coisas que nunca foram destinadas para nós? Lembra de Davi? Com a armadura de Saul? Pois é. Você conhece crianças que são assim, egocêntricas, reinam dentro e fora de casa, ditam regras, exigem o que querem, sem correção? Os filhos podem crescer com um caráter deformado, cheio de soberba e presunção. Deus quer nos dar famílias saudáveis, filhos ensináveis, maridos e mulheres submissos ao senhorio de Cristo. Nosso papel é exercer um amor responsável. Que Deus tenha misericórdia do seu povo escolhido. Tudo indica que a mulher e os amigos de Amã já conheciam um pouco daquele povo que possuía um histórico de vitórias sobre os inimigos. Eles falaram isso para ele. Se você já começou a cair diante desse Mardoqueu, cuidado, porque o seu destino pode estar já realmente determinado. Pessoas arrogantes são com frequências que precisam medir seu valor pelo poder ou influência que pensam ter sobre os outros. O ódio daquele homem eclodia em seu coração pelos atritos ocorridos contra os amalequitas. A queda de Amã e o livramento do povo judeu faz parte de uma história que em nossos dias ainda não chegou ao fim. Ore por isso, é nosso papel e nossa obrigação. Irmãos cristãos pelo mundo todo que são perseguidos. Perdemos muito tempo com discussões e debates sem fim. Deus não está nessas coisas, de política, de futebol, Não. Fazemos coisas que o Senhor não nos ordenou fazer e ainda culpamos nossos problemas pelo desgaste físico e emocional. O segredo é confiar no Senhor. O foco é a cruz. O alvo é Cristo. Que o Senhor te abençoe, meu irmão. Que você possa aproveitar tudo que está sendo falado nessas aulas e botar em prática na sua vida. Confie no Senhor. Que o Senhor te abençoe. Fique em paz e até a próxima aula em nome de Jesus.